Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. Esse é o episódio de número 28, o último episódio dessa nossa série de conteúdos sobre Excel. Seguindo esse método, onde nós trouxemos uma planilha para vocês como base, deixei conteúdos complementares como um e-book e uma série de vídeos aí onde a gente foi passo a passo desde o primeiro episódio lá no começo, onde a gente começou no básico, aprendendo o que era fórmula e função. A gente fez toda essa jornada e chegamos aqui no episódio de número 28, onde nós estamos na 31ª planilha dentro dessa pasta de trabalho do Excel, onde nós vamos falar sobre gráficos. Eu vou trazer aqui, embora a gente já viu gráficos em episódios anteriores, a gente vai finalizar aqui fazendo vários tipos de gráficos diferentes, que é uma das formas visuais de apresentar ali os números, enfim, e que é muito utilizado no dia a dia de quem trabalha com Excel. Inclusive, é um dos assuntos que o ChatGPT sugeriu nos episódios anteriores, quando eu fiz uma conversa com ele sobre Excel. Se você não viu nada disso ainda, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai te levar para o episódio anterior e também para a série de vídeos, além dos materiais de apoio que você encontra na descrição, né? Sendo esses um e-book totalmente gratuito sobre conteúdos básicos do Excel e essa planilha que vocês estão vendo na tela com todo esse conteúdo que a gente viu ao longo dessa jornada. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado essa jornada, que isso tenha sido útil para vocês. Deixe aí nos comentários o que você achou, o que você implementou no seu dia a dia a partir dessa série que você viu aqui, dos aprendizados que você tirou. E de fato, de coração, espero que isso tenha sido útil para você. Se foi, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, para ajudar que a gente consiga evoluir aqui o canal. E no episódio de hoje, então, a gente vai fazer aí o trabalho com gráficos. Eu vou começar mostrando conceitos, o porquê que é utilizado, para quê, quando você utiliza esse tipo de gráfico. Obviamente de uma maneira assim sobre a minha ótica, sobre a minha visão. E no final lá tem um exercício que a gente vai fazer também juntos para encerrar essa nossa jornada. Então vamos parar de falar e vamos colocar a mão na massa. Então, os tipos de gráficos mais utilizados. Quando a gente está ali no Excel apresentando informações, a gente acaba chegando ali na fase final de apresentar. Então, a gente aprendeu uma série de ferramentas ao longo dessa jornada para você preparar uma planilha, para tratar os dados, enfim, para fazer uma série de coisas. E lá no final, tudo que você geralmente tem como objetivo final é gerar uma informação e apresentar isso para alguém ou gerar um resultado que alguém vai interpretar. E uma forma de fazer isso melhor ou mais fácil é através de gráficos. Então, os recursos visuais vão ajudar bastante na apresentação. E é por isso que a gente está fazendo esse episódio aqui mais no final. Então, o Excel ele tem vários tipos de representações gráficas. A gente vai conhecer e implementar só alguns desses tipos, que são os mais utilizados. A gente vai começar ali pelo um gráfico de colunas, que ele é usado quando você quer demonstrar os dados que são a partir de uma variável e que não depende, talvez, de proporções. É ideal para você visualizar comparativo entre as categorias que aparecem ali, né, dentro dessa métrica que você está observando. Você pode colocar, inclusive, dentro de um gráfico de colunas, mais de uma métrica para comparar as duas. Ou você comparar uma mesma métrica, como ela se comporta dentro das diversas dimensões ou categorias, né? Tem vários termos para isso. Então, a primeira coisa, a gente vai inserir esse gráfico aí de colunas para entender aqui esse cenário, onde eu tenho um cenário de orçado realizado por departamento. Então a gente vai vir aqui inserir um gráfico. Então o gráfico sempre vai estar nesse menu inserir gráficos, e aí você tem aqui uma série de gráficos aqui
para você inserir. A gente vai inserir aqui um gráfico de coluna, né, que é esse tipo de gráfico onde a gente vai comparar duas métricas dentro de uma determinada categoria. Então eu coloquei aqui para inserir, ele pegou na verdade o intervalo que eu estava selecionado como sugestão dos dados, não tem problema, eu posso voltar aqui e selecionar os dados e aí eu vou selecionar de acordo com o que eu quero. Então vou adicionar aqui uma série que vai ser o orçado, por exemplo, orçado. E quais são os valores da minha série orçado? São esses valores ali que vão até na célula 19. Então, de M12 até M19. Então, já tem os valores orçados selecionados, ok? E a gente vai adicionar uma outra série que vai ser o realizado. Aqui a gente vai estar fazendo uma comparação de duas métricas e quebrando isso por dimensão. Então, tem o realizado. Orçado versus realizado. Então, a gente já vê aqui, né, no nosso gráfico lá embaixo como ele está ficando. E aí, quais são os rótulos aí do eixo horizontal, as minhas categorias, né? Então, a gente pode editar aqui esse intervalo e selecionar os nossos departamentos. Feito isso, o nosso gráfico aqui está relativamente pronto. Eu vou até dar um pouco mais de zoom para vocês enxergar melhor. Eu vou ajustar ele aqui nessa área. Então, a gente tem aqui um gráfico de colunas. Então, eu adicionei esse gráfico. A gente pode trabalhar um pouco mais nele, dependendo da necessidade. Poderia tirar essas linhas aqui de grade no fundo, que atrapalham um pouco a visualização. Adicionar talvez os rótulos de dados. Vai depender da necessidade, mas depende também da visualização. Aqui dessa forma a gente tem um eixo que representa os valores. Eu vou tirar e vou adicionar o rótulo de dados, que eu acredito que fica um pouco mais claro. Então a gente tem os valores aqui e no outro também temos os valores aqui, orçado, realizado. E pode ter algum dos casos que você precisa organizar um pouco melhor aqui, individual esses elementos. Então basta clicar e arrastar, separar aqui para ficar um pouco mais fácil a visualização. A gente poderia rotacionar talvez esses rótulos, mas acredito que a visualização fica um pouco pior, porque você vai ter que estar se esforçando para ver cada um dos rótulos, né, na diagonal ou talvez na horizontal, que a gente pode organizar de acordo com a nossa necessidade. E esse refinamento é importante para que todo mundo possa compreender a informação. Então aqui está separado o nosso primeiro gráfico. Então esse é um gráfico de colunas ou barras que você pode usar para exemplificar comparativos entre categorias, ou até mesmo nesse caso a gente tem duas métricas, uma que é o orçado e a outra que é o realizado. Faltou aqui a gente colocar uma legenda. Acredito que é importante a gente colocar uma legenda para a gente saber o que é o que. Então eu vou colocar em cima, né, já a nossa legenda, ou talvez até aqui na esquerda, para facilitar a leitura. Eu vou colocar na parte superior, que eu acho que fica mais apresentável. E a gente pode até arrastar aqui superior esquerda. Então a gente começa a fazer a leitura geralmente da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então eu vejo primeiro que o azul é o orçado, que o branquinho, o azul mais claro é o realizado. Então a gente consegue já chegar aqui nos dados e acompanhar, né, sem precisar ficar voltando na legenda. A gente tem essa lógica. E também, como eu selecionei primeiro o orçado e depois o realizado, ele já mantém essa ordem lógica, orçado e realizado, e assim por diante. E, obviamente, a gente poderia mudar esse gráfico aqui de várias formas, a depender de como nós queremos enfatizar uma informação. Se eu quisesse mostrar, talvez, o setor que mais estourou o orçamento, eu ia dar um foco, né, tirando talvez a cor, né, de todos e mantendo quem mais estourou o orçamento. Se eu quisesse, eu poderia ordenar o que tem maior orçamento e o que tem maior realizado e assim por diante. Tudo vai depender da nossa necessidade. Aí eu poderia estar aplicando aqui, por exemplo, uma ordenação nos dados, de modo que eu
consiga representar isso. Classificar de Z a A. Classifiquei por ordem alfabética decrescente e eu vou classificar aqui por quantidade. Classificação personalizada, eu quero o realizado do maior para o menor. E aqui eu vou exemplificar qual o setor que mais realizou dentro do orçamento. E aí poderia, obviamente, se eu quisesse enfatizar que esse setor em si estourou o orçamento e é o que tem mais realizado, eu poderia estar fazendo aqui uma mudança do design desse gráfico, tirar aqui o preenchimento, talvez por uma cor cinza, para desfocar, e o realizado também, e aí eu daria aqui uma ênfase, por exemplo, nesse cara que é o que estourou o orçamento, só essa barra que eu quero, que esse cara estourou o orçamento. Vou colocar aqui um vermelho um pouco mais gritante. Então aqui a gente já tem, né, uma mudança visual a depender do cenário que você quer fazer. Então eu vou voltar aqui aos passos atrás para manter esse gráfico um pouco mais simples aqui. E vamos para o segundo gráfico então. O segundo gráfico, ele é um gráfico de barras, né, que ele é semelhante ao de colunas, mas ele vai estar virado na horizontal. Isso é legal quando você tem, às vezes, nomes de categorias muito grandes, e aí você precisa visualmente organizar isso melhor. Nesse caso, os nomes que eu tenho aqui de categoria são menores, e aí eles se ajustaram de forma bonita aqui, ficou certo, ficou visual. Mas se eu tivesse categorias muito grandes, talvez eles iam ficar em 45 graus e dificultar a visualização. Ou, em alguns casos, até remontar uma categoria sobre a outra. E aí, para isso, a gente usa um gráfico de barras que vai ser muito parecido. Então, eu vou fazer aqui novamente, inserir um novo gráfico. Dessa vez, eu vou selecionar já aqui os dados e vou inserir um gráfico de barras. Então, eu vou pegar gráficos de barras. Vocês vão ver que ele vai sugerir, né, de novo já um gráfico aqui para mim. E o gráfico de barras é muito parecido com o anterior, porém ele está invertido, né, os eixos aqui. E a gente consegue aqui dessa forma ver um pouco melhor para esse cenário também, de forma que se eu colocar rótulos de dados, se vocês observarem aqui, eu precisei ajustar alguns manuais, e ainda assim eles ficaram meio sobrepostos em alguns casos, tem muita informação desnecessária aqui. Então a gente pode otimizar fazendo um gráfico de barras deitado como esse aqui. Ó. Eu vou tirar o título a princípio, que eu não quero colocar título. A gente pode seguir o padrão de colocar a nossa legenda na parte superior, trazer ela aqui para a esquerda para seguir um padrão. E aí nós poderíamos aumentar conforme a necessidade. Se os nossos rótulos fossem muito grandes, a gente poderia estar aumentando essa parte do nosso gráfico, diminuindo aqui e aumentando aqui essa parte. Aí os nossos rótulos ficariam mais, caberiam aqui dentro dessa área. Nesse caso ele não é tão grande assim, então não tem necessidade da gente perder esse espaço. Então vou manter aqui e eu posso estar aplicando alguns recursos a mais aqui, aumentando a fonte. Nesse caso, como eu tenho mais espaço, porque está virado, eu consigo aumentar a fonte. E aqui dentro eu posso adicionar então meus rótulos de dados, assim como eu fiz no episódio anterior, no item anterior, eu vou fazer aqui também. Adicionar os rótulos de dados. E aí eu posso tirar essas barras de fundo e também aqui embaixo esse eixo, né, o intervalo. E aí fica um pouco mais fácil da gente enxergar. Essas barras poderiam ter ali uma espessura um pouco maior, a gente consegue configurar isso aqui também. Clicando 2 vezes, a gente vai vir aqui nas opções da série e a gente consegue preencher, mudar as configurações do gráfico. Então, a gente pode vir aqui nas barras e a largura
e mexer nessa largura do espaçamento. Deixa eu colocar 0, vai aumentar um pouco as barras. A gente pode trabalhar um pouco só de espaço aqui para não deixar todo mundo juntado, mas manter as barras de um tamanho que fique interessante. E uma outra forma de ajustar seria ajustar aqui aonde que eu quero que apareça os rótulos dos dados. Eu poderia fazer esse rótulo de dados aparecer ele dentro ali do texto, né? Então a gente pode colocar aqui, né, interior. Vamos lá de novo, clica com o botão aqui, formatar rótulos de dados. Agora sim, eu posso vir aqui e dizer aonde eu quero e como que eu quero que apareça. Eu vou colocar aqui no centro, ou extremidade, que fica melhor alinhado ao final da barra. Vou fazer isso aqui também para os demais. E agora, como está todo mundo aqui dentro, e tudo azul e a fonte preta, não fica legal. Posso colocar agora um branco de fonte, talvez já ajuda na visualização, aumentar um pouco, né, o tamanho da nossa fonte, e a gente tem um gráfico ali um pouco mais visual, um pouco mais apresentado. E aí, então a gente tem aqui um outro tipo de gráfico, né, um gráfico de colunas e um gráfico de barras, que são praticamente a mesma coisa, mas em visualizações diferentes. Continuamos, a gente tem aí o gráfico de pizza. Eu já mostrei o gráfico de pizza aqui no episódios anteriores. Ele não é um gráfico muito legal para alguns cenários, principalmente se você tiver muitas fatias nessa pizza, vai ficar muito difícil de você entender qual é a diferença entre elas. E ele é utilizado geralmente para você entender, né, dentro de um todo, qual que é a fatia que mais representa, ou fazer algumas comparações nesse sentido. Onde eu tenho a bola, né, do gráfico, a pizza, ela representa o total, o todo. E aí cada fatia dentro dessa pizza é uma parte de algo. Nesse caso, por exemplo, se eu quisesse saber qual que é o setor que tem o maior orçamento, isso vai ficar visível quando eu colocar dentro de um gráfico do tipo pizza. Então vamos inserir aqui um gráfico do tipo pizza, onde eu tenho... vamos lá de novo, não ficou legal, deu algum bug aqui. Vamos lá vou inserir um gráfico de pizza. Beleza, agora sim. Só que ele pegou toda a região. Eu quero somente o orçado. Muito bem, então tem aqui um gráfico de orçamento. E aí, aqui a gente tem um total que está aparecendo. Eu não quero que ele apareça. Vamos mais uma vez selecionar, inserir gráficos de pizza. Muito bem, agora sim está fazendo aqui o orçamento e está distribuindo os valores. E aí o gráfico ele é muito útil para alguns casos, porém, na minha opinião pessoal, eu não recomendaria utilizar ele justamente pela dificuldade de separar visualmente, quando você tem várias categorias igual eu tenho aqui, qual é a diferença entre elas. Por exemplo, qual é a diferença desse azul para esse? Está muito próximo, então a gente fica gastando energia para tentar entender isso. Então ele é um gráfico que não representa bem essa questão. Mas pode ter caso que eu tenho 2 ou 3 categorias. Vamos diminuir aqui propositalmente para 2 para vocês entenderem. Aí eu tenho agora aqui duas áreas. Aí eu já consigo trabalhar um pouco melhor e entender entre esses dois setores qual que é o que teve um orçamento maior. A gente já vê que essa fatia toda aqui ela é muito maior do que essa outra fatia aqui. Então a gente consegue, para esse fim, talvez ser interessante. Vou usar um formato estilizado aqui dentre os que tem como padrão para ver se acho algum legal. Vou colocar esse tema escuro. Aqui existem várias opções, vocês podem também explorar isso. Vou usar esse gráfico aqui um pouco mais claro
e aumentar um pouco o tamanho da fonte do meu rótulo de dados aqui também, para deixar um pouco mais visual, um pouco mais agradável. Então tem esse cenário, né? Duas métricas só que eu selecionei aqui para exemplificar. Então a gente fez ali já 3 gráficos. Aqui um outro tipo de gráfico de análise que é interessante são os gráficos de linhas. Aí você pode utilizar um gráfico de linha para trazer uma ideia de evolução dos seus dados, né? Quando tem uma evolução ao longo do tempo. Nesse tipo de gráfico você vai ter, por exemplo, aqui um orçamento geral e uma evolução do orçamento do realizado. E a gente pode utilizar gráficos de linhas porque ele traz uma ideia de continuidade dos pontos que estão conectados ali. Eu vou fazer o gráfico e vocês vão entender. Então o primeiro passo aqui para inserir o gráfico de linhas é selecionar a nossa área dos dados. Eu vou colocar só os rótulos aqui em cima e os períodos e os valores. Eu vou inserir esses gráficos. Eu vou pegar aqui o gráfico de linhas. A gente tem um gráfico de linhas que pode ser empilhadas. Particularmente eu não gosto da ideia para esse fim aqui de comparação, porque eu não consigo entender como que está as minhas informações ali. É melhor a gente colocar o gráfico de linhas normal, que ele vai sobrepor as duas linhas e vai dar para nós uma ideia de comparação melhor. E a gente consegue ver como que é a evolução disso ao longo do tempo. Então esse gráfico seria para a gente entender a evolução dos valores ao longo do tempo. Então aqui a gente pode colocar um título do gráfico. Seria aqui a nossa evolução do orçamento ao longo do tempo, sei lá, ano 2023. E aí a gente coloca essa informação mais aqui no canto. A gente poderia também, seguindo o mesmo padrão de antes, colocar aqui a nossa legenda na parte superior para ficar mais fácil e trazer ela aqui também para o começo. Então, todos esses detalhes eles ajudam a gente a raciocinar melhor no gráfico. Então aqui está um gráfico de evolução do orçamento ao longo do tempo. Poderia também adicionar os rótulos de dados e remover essa linha, talvez fique interessante. Vamos testar. Clica com o botão direito, adicionar rótulo dos dados. Ele vai criar ali, pode ter pontos que vai sobrepor, igual a gente está vendo aqui do lado. E aí pode ser que não seja tão interessante assim. Eu vou deixar nesse padrão mesmo, como está, e vou manter as linhas para a gente ter uma referência de onde está vindo cada valor. E aí, de novo, esse padrão poderia ser mudado para fornecer a informação de acordo com o que você está querendo apresentar. E aí o gráfico de linhas ou gráfico de pontos, a gente consegue utilizar essa questão dos gráficos de linhas também para fazer uma projeção de alguma coisa. Então a gente tem aqui o nosso realizado, por exemplo, que é essa mais clara. Esse gráfico de linhas e também a gente tem o gráfico lá de pontos, eu consigo adicionar sobre ele aqui uma linha de tendência. Essa linha de tendência, ela sinaliza qual é a tendência dos meus dados, Obviamente aqui eu tenho uma linha reta, É uma reta linear que ela é representada por essa linha de tendência linear. Eu estou fazendo aqui um resumo, trazendo um modelo bem generalizado de como você pode utilizar essa linha de tendência para entender qual é a tendência dos seus dados e talvez até fazer uma projeção de valores futuros, mas dentro de um cenário onde eu tivesse menos oscilações igual tem aqui. Se eu tivesse uma tendência realmente linear, com pouca variação, isso às vezes pode ser útil. Nesse caso aqui, onde a gente tem várias oscilações, isso não seria um modelo ideal para a gente estar fazendo uma previsão futura. Mas eu posso, a título didático, mostrar isso para vocês entenderem que é possível ter alguma coisa do tipo. Então a gente vem aqui e adiciona aqui essa reta que mostra a tendência, e essa reta nada mais é do que um
um ponto médio entre todas as minhas observações, de maneira que a diferença entre essas observações ela seja a menor possível. Então a gente vai ter aqui uma reta passando entre meio todos os pontos dessa minha série de dados, de forma que fica a diferença disso a menor possível. Então o Excel encontra essa linha, desenha para nós, e a gente pode obter a informação da equação que faz a representação dessa linha. Então a gente pode ver aqui, inclusive, também esse R quadrado, que é um coeficiente ali que ele mostra para nós o quanto essa reta ela se ajusta, né, aos nossos dados. Nesse caso aqui é bem baixo, 0,13, ou seja, eu tenho vários pontos que não estão próximos dessa reta, então isso é ruim. Quanto maior, mais próximo de 100 seria, isso vai dizer que os nossos dados eles estão mais próximos dessa linha de tendência. Mas didaticamente, então, a gente pode usar isso e colocar aqui uma equação que representa os pontos dessa reta. Então, a partir dessa equação, eu consigo fazer cálculos para descobrir qual é o valor exatamente em cada um desses pontos que a gente vê aqui. Então, essa é a equação da reta. E aí, isso poderia ser utilizado, por exemplo, para fazer uma projeção linear. E aí, até aqui eu coloquei uma informação, que o gráfico, né, de linha ele pode ser utilizado para realizar projeções, talvez analisar uma demanda. Aqui eu estou fazendo de uma maneira bem simplista e dizendo esse conceito. Por trás disso há muita teoria, muitos modelos para fazer previsões que não são nada, né, parecidos com isso, são bem mais robustos do que isso. Mas aqui é só didático para mostrar como que é a questão de uma regressão linear. Isso pode funcionar e ele só vai funcionar se os seus dados ele tiver uma tendência, obviamente, e uma variação muito pequena, se os seus dados seguirem uma tendência realmente. E aí eu vou fazer aqui usando, né, esse exemplo, eu acredito que eu devo ter copiado o certo realizado aqui, são os mesmos dados que eu tenho aqui embaixo. Não são. Então eu vou fazer de novo aqui um outro gráfico para mostrar isso para vocês. E aí eu mostro já um outro tipo de gráfico que é fácil de você ver também essa questão. Eu vou inserir um gráfico em cima desses dados, eu vou colocar aqui um gráfico do tipo dispersão. Então eu consigo ver cada pontinho desse é aqui um registro, né, dessa minha tabela. São quase os mesmos dados que eu tinha antes, mas não são. Então eu vou tirar aqui também, vou adicionar aqui uma linha de tendência, vocês vão enxergar que aqui eu tenho uma linha passando entre meio esses pontos, e aí de novo eu vou colocar a equação e o R quadrado aqui para a gente ver. Esse R quadrado está um pouco menor ainda do que o outro, está 0,09. E a equação está um pouco parecida, né? Então a gente tem aqui, né, essa equação que eu consigo replicar esse desenho dessa reta nos dados. Cada pontinho desse tem um valor que é representado por essa equação aqui, onde eu vou ter, por exemplo, o meu y é igual a um valor, né, uma constante, que geralmente é chamada de alfa, que está aqui do lado, uma constante 83.898, essa é a minha constante, o meu alfa, e mais um valor menos 1455,2, que seria o nosso beta, nesse caso um único beta, porque é uma reta simples, e vezes o meu x. O x vai ser cada um dos passos que eu tenho aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, como eu não selecionei, fiz uma plotagem ali dos dados na sequência, então aqui esse é o 1, esse é o 2 e assim por diante. Eu vou arrastar até o final, eu tenho até o 12, cada um é um período do ano. E aí, de novo, vamos fazer aqui só um exemplo didático de como seria isso. Não é tão simples quanto isso, tem uma série de outras regras por trás, mas só para dar uma noção para vocês de como que é isso e como vocês podem utilizar isso, talvez se os seus dados forem bem lineares, diferente desses que a gente tem aqui. Então vou colocar lá, vou escrever essa reta,
resolver essa equação dessa reta. Então é igual a menos 1455,2 vezes o meu x, que é esse daqui, mais a minha constante, que é 83.898. Então, feito isso, eu tenho esse valor, né, projetado aqui, ou seja, é o valor referente ao primeiro ponto da minha reta. E aí eu arrasto isso aqui para baixo e eu teria um valor projetado para cada um dos pontos. E aí eu poderia, inclusive, continuar essa reta para frente e estimar aqui um valor futuro, talvez, projetado, né? Que seria esses dois. E aí, obviamente, aqui não é tão simples assim, mas a gente pode calcular um erro, onde eu tenho o nosso valor real menos o que a gente projetou. Então, a nossa projeção projetou 3.000 a mais ali do que aconteceu, ou seja, aconteceu 3.000 a menos do que a nossa projeção. A gente faz esse cálculo e aí nós temos aqui eu vou fazer junto aqui um erro absoluto em percentual relacionado ao nosso realizado, né? Então vou pegar aqui um ABS de absoluto sobre esse erro e vou dividir pelo realizado. Então a gente vai ter aqui um valor percentual absoluto sobre o que aconteceu. Então a gente tem ali que essa nossa regra tem alguns erros. Tirar esses dois porque não tem valores aqui. E a gente poderia fazer uma média disso para entender qual que é um erro médio. Existem várias métricas de erro para analisar quando você vai fazer uma previsão e existem vários métodos de previsão. Aqui eu só trouxe uma ideia básica de como é que pode ser utilizado se você tivesse uma linha ou um dado que passa aqui nessa linha e não tem dispersão igual isso daqui, né, não tem muita variação, daria para fazer um modelo assim para prever um valor futuro com base nessa regra. E aqui um exemplo muito simples e sobre isso. E aí eu tenho um erro médio aqui dessa nossa previsão de 16% e 11%, que seja para mais ou para menos dentro do que a gente conseguiu estimar com essa linha. Então essa linha ela gera erros aqui que vocês podem ver para menos, para mais e assim por diante, que no final, em média, pode errar 16% para mais ou para menos. Não é um bom modelo, mas é uma forma de você entender que é possível e os métodos utilizam isso por trás para fazer previsões. E aí a gente vai adiante. Um outro gráfico que é possível fazer aqui, né? Dito isso, a gente vai para o gráfico de redes. Esse gráfico de redes tem no Excel que ele é usado para você comparar, às vezes, competências de pessoas dentro de um cenário, ou você pode comparar características entre determinadas observações ali de uma base. Então, eu vou montar aqui para vocês verem como que seria. A gente tem de um lado pessoas e de outro lado comportamentos ou habilidades, ou enfim, conhecimento, habilidade, atitude e comportamento. A gente tem aqui uma série de itens. E como que a gente vê isso visualmente, né? Eu quero olhar aqui e comparar talvez pessoas e também habilidades. E aí, para esse fim, a gente pode utilizar um gráfico do tipo radar ou rede, né? Então a gente vem aqui em inserir gráfico. Vamos nos gráficos recomendados e a gente pode ver todos os gráficos. E existe esse gráfico aqui de radar ou rede, parece uma teia de aranha, né? Então a gente tem essa opção, que é a que ele sugeriu, que é a mais interessante. E aí você consegue entender, né, e comparar, às vezes, isso numa roda e comparar os indivíduos e também comparar os comportamentos. Aí você consegue olhar aqui, por exemplo, né, o conhecimento. Como que está o conhecimento? Ele está distribuído. Aqui ficou cada pessoa em um ponto, mas poderia ser o contrário isso aqui. A gente pode inverter isso alterando linhas e colunas. Aí agora ficou um pouco mais diferente e é como geralmente a gente olha. A gente olha aqui cada pessoa uma cor e aí cada conhecimento ou cada
item que a gente está avaliando junto. A gente consegue ver que, por exemplo, comportamentos tem uma dispersão um pouco maior. Na questão de habilidade, que todo mundo está mais ou menos próximo, né? Tudo mais valores mais elevados. Quanto mais para dentro, valores menores. Quanto mais para fora, valores maiores. Então esse é um tipo de gráfico também que pode ser bastante útil no dia a dia de vocês. E por fim, chegou a hora mais importante, que é a hora de fazer o exercício. Então eu peço que você pause o vídeo e na sequência volta comigo para a gente resolver. Tenta resolver antes e depois confere junto comigo. Muito bem, pessoal. Continuando aqui, a gente vai resolver o exercício e criar um gráfico aí de acordo com a nossa criatividade sobre esses dados, que é o que pedi aqui. Eu vou fazer primeiramente, na verdade, uma tabela dinâmica para facilitar. Eu vou fazer um gráfico dinâmico, assim como a gente já viu em episódios anteriores. Então eu vou vir inserir tabela dinâmica, selecionei aqui meus dados e eu quero jogar essa planilha aqui onde está o meu gráfico. Eu vou colocar o gráfico por cima, então vou manter aqui nessa série. Assim eu vou pedir para substituir porque ele perguntou isso porque eu tinha um título aqui em cima e ele colocou a tabela dinâmica em cima. E aí beleza. E agora eu posso fazer aqui um gráfico. Eu quero saber, por exemplo, qual que é a filial que tem maior volume de vendas. Então eu vou colocar aqui linhas e o valor total aqui na frente. E aí a gente pode formatar inclusive esse cara como valor monetário, como contábil para ficar melhor. E além disso a gente pode ordenar. Eu vou classificar isso daqui do maior para o menor ou do menor para o maior, para que quando eu plotar um gráfico sobre isso, ele faça o inverso. Então vamos agora inserir aqui um gráfico dinâmico. E aí eu tenho aqui o meu gráfico sugerido. Eu vou colocar um gráfico de barras e aí eu tenho o meu gráfico bonitinho. E eu ordenei ele do menor para o maior, porque eu sabia que depois que eu colocasse no gráfico de barras, ele ficaria na ordem inversa. E eu tenho primeiro a loja que tem maior número de vendas, ou maior valor vendido. Eu vou formatar agora só esse meu gráfico, colocando aqui um tamanho de fonte um pouco maior, para conseguir enxergar bem. Adicionar rótulo dos dados, como eu já mostrei antes. Configurar esses rótulos de dados, mostrando aqui esse valor dentro. Vamos colocar ele na base interna. E eu vou aumentar também o tamanho da fonte bastante. E colocar uma cor melhor para a gente enxergar. E agora é só remover aqui essas linhas desnecessárias, os rótulos lá de baixo. E pronto, a gente tem aqui um valor. Então a gente pode colocar aqui vendas totais por filial. Vou colocar por cidades por cidades. Tá filiais, mas está com o nome de cidades. Eu vou mudar aqui o título para ficar um pouco mais legal. E a gente tem o nosso gráfico pronto. Está feito. O valor total eu vou tirar, não agrega nada. Então já está dizendo aqui vendas totais por cidade. E aí eu fiz aqui o meu gráfico dinâmico usando essa base de informações. Para finalizar essa série de vídeos, onde a gente evoluiu lá do começo, passamos por vários tópicos e chegamos até aqui. Mais uma vez eu quero agradecer, espero que todos vocês tenham conseguido passar por cada uma dessas etapas e que isso tenha sido útil para você. Se valeu a pena, deixa aí o seu comentário, como foi essa jornada, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Eu espero ver você nos próximos vídeos aí, quem sabe nas próximas séries. Um abraço e até mais.